Olá, eu sou o professor Pierre do IFSC Campus Tubarão e esse é o nosso segundo vídeo sobre a estratégia de liderança em custo. No primeiro vídeo, além da contextualização, a gente viu também o que é uma estratégia em nível de negócio e o que é a estratégia de liderança em custo, inclusive as fontes de vantagem em custo. Neste vídeo, a gente vai analisar o valor, a raridade, a imitabilidade e como a empresa deve se organizar para implementar uma estratégia de liderança em custo. Então, nesse vídeo, a gente inicia a partir do item 4, o valor da liderança em custo. Valor e liderança em custo. A partir daqui, a gente vai buscar explicar como uma posição de liderança em custo pode gerar vantagem competitiva para a organização. Para isso, o modelo VRIO vai ser aplicado à vantagem de custo que uma empresa pode ter. Então, neste item 4, que se chama valor e liderança em custo, a gente vai analisar a questão do valor, como o próprio nome está dizendo. No item 5, que é liderança em custo e vantagem competitiva sustentável, a gente vai analisar as questões relativas à raridade e imitabilidade. E, finalmente, no item 6, organizando para implementar a liderança em custo, a gente verá como deve ser a organização para implementar uma estratégia de liderança em custo. Vamos, então, lembrar sobre o modelo VRIO, que a gente já viu em vídeos passados, quando a gente estudou a avaliação do ambiente interno. Um recurso, nesse nosso caso aqui, uma fonte de vantagem competitiva, pode levar a uma vantagem, aliás, uma fonte de vantagem de custo, pode levar a uma vantagem competitiva se atender os critérios do modelo VRIO. Aqui na questão do valor, a gente vai analisar a estratégia de liderança em custo como um todo. Nas questões sobre raridade e imitabilidade, o que a gente vai analisar são as fontes de vantagem de custo, especificamente cada uma delas. E na questão da organização, a gente volta a analisar a estratégia como um todo, ou seja, como nos organizamos para a implementação da estratégia de liderança em custo. Importante, aqui a lógica do modelo VRIO está sendo aplicada para ajudar a gente a determinar se uma empresa provavelmente terá uma vantagem competitiva sustentável devido a uma vantagem de custo. A questão do valor é abordada usando o modelo de ameaças ambientais ou o modelo das 5 forças de Porter, para explicar como uma vantagem de custo pode gerar valor para a empresa, para a organização. Portanto, o modelo das ameaças ambientais está inserido, logicamente, no contexto do modelo VRIO. E a gente vê aqui as 5 forças ambientais. Então, primeiramente, a gente vai identificar como a liderança em custo ajuda a neutralizar cada uma das principais ameaças em um setor. E como eu já falei, a gente vai utilizar o modelo das 5 forças de Porter. Então, o valor da liderança em custo vai estar conectado, vai estar relacionado ao fato de como a estratégia de liderança em custo pode lidar com cada uma dessas forças ambientais. Então, a gente deve entender que a análise é usada depois de já ter sido determinado que a nossa empresa de análise ou a empresa focal tem uma posição de liderança em custo decorrente de uma fonte de vantagem em custo. Então, a gente viu no vídeo anterior um conjunto de fontes de vantagem em custo. Além disso, a gente tem que compreender que se as empresas concorrentes apresentarem vantagem de custo, a mesma lógica pode ser aplicada a elas, para explicar por que a empresa focal, ou seja, a nossa empresa, provavelmente não seria capaz de gerar uma vantagem competitiva com base na liderança em custo. Ou seja, ela teria dificuldade de concorrer nessa mesma base.
Vamos usar o modelo das 5 forças, então, agora para analisar o valor da vantagem de custo. Então, o valor de uma vantagem de custo ele pode ser explicado, pelo menos em parte, né, mostrando como a vantagem de custo pode ajudar a neutralizar as ameaças no ambiente externo. Se uma vantagem de custo, então, ela ajuda a neutralizar uma ou mais ameaças, então a vantagem de custo seria considerada valiosa para a organização, conforme a gente está utilizando o modelo VRIL. Eu reforço aqui que a lógica do modelo VRIL pode ser aplicada a uma fonte de vantagem de custo. Uma fonte de vantagem de custo pode levar a uma vantagem competitiva temporária se ela for valiosa e rara, ou uma vantagem competitiva sustentável se ela for valiosa, rara e onerosa de imitar. Vamos então passar agora para cada uma dessas 5 forças. Então, as ameaças de entrada. Uma vantagem de custo apresenta uma barreira à entrada de outras organizações do setor, porque os candidatos a entrantes eles enfrentam um custo de investimento de igualar a posição de custo de alguém que já está no setor historicamente. Esses, digamos assim, operadores históricos normalmente enfrentam custos de oportunidade mais baixos, porque já fizeram uma série de investimentos anteriormente, ao longo do tempo. E agora esses custos eles são custos irrecuperáveis. Enquanto os participantes enfrentam custos de oportunidade relativamente mais altos, com um grande investimento único para se entrar no novo negócio. Assim, a ameaça de entrada de concorrentes internacionais deve ser levada também em consideração. Próxima força é a ameaça de rivalidade. Então, uma vantagem de custo, ela pode ser usada para gerenciar a ameaça de rivalidade. Assim, um líder de custo que é reconhecido no mercado pode estabelecer um preço em um mercado mais competitivo e outras empresas não irão racionalmente descer abaixo desse preço, reduzindo assim a rivalidade. Já um líder de custo não reconhecido no setor, ele pode escolher entre 2 opções. A primeira é atender o preço competitivo e desfrutar de margens de lucros maiores, mais amplas, né, que os concorrentes, sem alarmar eles com preços mais baixos, ou a segunda opção, oferecer um preço mais baixo para ganhar participação no mercado dos concorrentes. Isto é racional para se fazer apenas se o aumento de participação no mercado compensar as margens mais baixas que ele vai ter que trabalhar para isso. Se uma empresa optar por oferecer preços mais baixos, ela pode esperar, logicamente, um aumento de rivalidade. Então, uma empresa, uma estratégia de preço mais baixo dá aos concorrentes incentivos para se concentrarem também na redução de custos, o que pode colocar em risco a vantagem de custo da empresa. Assim, a empresa focal ela deve analisar cuidadosamente, né, as possíveis respostas dos concorrentes. Próxima força, ameaça de substitutos. Então, a oferta de mercado de um líder de custos ela é mais atraente se o preço para os consumidores for menor que o preço dos substitutos. Então, os líderes de custo eles estão em uma posição de responder com preços mais baixos, se necessário, para que possam manter suas ofertas mais atraentes em relação às ofertas substitutas. Próxima força, ameaça de fornecedores. Então, líderes em custo em mercados normalmente têm grande participação de mercado, o que significa que serão clientes importantes para os fornecedores do setor, porque eles têm uma demanda alta. Então, a ameaça de fornecedores
ela será reduzida devido ao desejo dos fornecedores de manter o líder de custos como um cliente. Ou seja, ninguém quer perder os seus melhores clientes. Assim, os líderes de custos serão mais capazes de absorver aumentos de preços do que os concorrentes de custos que possuem custo mais alto. Portanto, a ameaça de fornecedores é maior para quem tem um custo mais alto do que para o líder de custo. E a ameaça de compradores. Líderes de custo em mercados, normalmente têm grande participação, o que significa que provavelmente eles estarão entre os maiores e mais poderosos fornecedores de um determinado setor. Os compradores serão naturalmente mais dependentes dessas empresas fornecedoras do que de outras. Então, uma posição de liderança em custo criará um desincentivo para que os compradores integrem verticalmente. Integração vertical é uma estratégia que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Se integrem verticalmente para trás por todos os motivos que a gente listou na questão da ameaça de entrada. Então, os líderes de custo eles podem absorver mais facilmente as demandas por preços mais baixos ou maior serviço e maior qualidade de compradores que são mais poderosos em comparação com os concorrentes de custo mais alto. Então, o ponto central aqui dessa análise é que uma vantagem de custo ela pode isolar uma empresa até certo ponto das forças do setor. Outros pontos importantes que a gente tem que levar em consideração. Uma única fonte de vantagem de custo, como a gente viu lá no vídeo anterior, ela pode ser valiosa por vários motivos, ou seja, ela pode neutralizar mais de uma dessas 5 ameaças. A importância de sinalizar uma vantagem de custo às vezes é uma estratégia interessante dentro do setor, ou seja, a nossa empresa fazer a sinalização de que possui uma vantagem de custo. Então, veja que a capacidade de uma vantagem de custo de neutralizar ameaças geralmente depende do conhecimento que outras empresas têm de que determinada empresa possui uma vantagem de custo. E, finalmente, as empresas têm fortes incentivos para competir vigorosamente em custo devido às muitas fontes de valor associadas a uma posição de liderança em custo, conforme a gente pôde observar agora, utilizando o modelo das 5 forças. A gente avaliou, então, como a estratégia de liderança em custo e suas fontes de vantagem em custo, elas podem elas podem possuir valor para a organização. Agora a gente vai analisar a questão da raridade e da imitabilidade das fontes de vantagem em custo. Liderança em custo e vantagem competitiva sustentável. Aqui, como eu mencionei anteriormente, a gente vai analisar as questões relacionadas à raridade e à imitabilidade das fontes de vantagem de custo. A fonte de uma vantagem de custo, ela vai conferir vantagem competitiva apenas se a fonte for rara. Lembre que a gente disse que o ponto de partida dessa análise de vantagem competitiva de uma vantagem de custo é o ponto em que foi determinado que a empresa focal, ou seja, a nossa empresa de análise, tem uma vantagem de custo. E ela deve ser, então, relativamente rara para proporcionar vantagem competitiva, mesmo que temporária. A verdadeira questão, então, se torna: por quanto tempo é provável que uma determinada fonte de vantagem de custo permaneça rara? É claro que, para a gente responder essa pergunta, na verdade, uma questão de avaliar os custos de imitação que serão tratados mais daqui a um pouquinho.
No entanto, é útil a gente entender por que uma fonte de vantagem de custo ela é rara em um determinado momento. Na maioria dos casos, a raridade de uma fonte de vantagem de custo em um determinado momento, ela depende da interação de duas coisas. Uma, o estágio do ciclo de vida do setor, como a gente já viu anteriormente, e a imitabilidade da fonte de vantagem de custo, ou seja, quanto é oneroso imitar aquela fonte de vantagem de custo. Algumas fontes de vantagem de custo elas vão ser raras nos estágios emergentes de um setor e se tornarão menos raras conforme o setor vai amadurecendo. Algumas, logicamente, elas vão permanecer raras. No entanto, as fontes elas podem ser bastante comuns no estágio emergente de um setor e tornar-se mais raras à medida que o setor amadurece. Algumas permanecerão relativamente comuns. Então, quais as fontes de vantagem de custo que tendem a ser raras? A primeira delas é economias da curva de aprendizagem. São provavelmente raras em um setor emergente porque o pioneiro ele está se movendo ao longo da curva de aprendizagem à frente dos concorrentes. Elas tendem a se tornar menos raras à medida que o setor vai amadurecendo. Então, à medida que os concorrentes vão também se movendo ao longo da curva de aprendizado. Conforme a curva de aprendizado diminui, a vantagem de uma experiência mais... conforme essa curva de aprendizado ela diminui, a vantagem ela se torna mais uma experiência mais cumulativa, né? Segundo, acesso diferencial de baixo custo a insumos, né? Pode ser raro em setores emergentes se os próprios insumos forem raros, como depósitos de minerais ou mercados que possuem insumos relativamente limitados. Caso contrário, não é provável que haja acesso diferencial de baixo custo. Pode surgir e ser raro por definição à medida que o setor amadurece, se uma empresa for capaz de amarrar fontes de fornecimento, adquirindo, por exemplo, fornecedores ou firmando acordos de exclusividade com fornecedores. Vantagem de tecnologia. Isso serve tanto para a questão de software tecnológico quanto de hardware tecnológico, que estão nas duas, respectivamente, na primeira e segunda coluna aí da tela. Então, vantagens da tecnologia são provavelmente raras em setores emergentes à medida que as novas tecnologias são desenvolvidas. Geralmente se tornam menos raras ao longo do tempo, conforme a duplicação ou conforme os concorrentes podem comprar a mesma tecnologia. Algumas tecnologias podem permanecer raras se a empresa for capaz de proteger sua natureza proprietária, especialmente a tecnologia de software, em oposição, logicamente, à tecnologia de hardware, que pode ir se tornando menos rara à medida que outras empresas conseguem desenvolver ou comprar essa tecnologia. E quais são, então, as fontes de vantagem de custo que tendem a ser raras? A gente já falou de hardware tecnológico, vamos lá para as economias de escala. Elas são menos propensas a serem raras em setores emergentes porque várias empresas estão descobrindo onde está a escala eficiente mínima para aquele setor. Pode se tornar mais raro à medida que o setor amadurece. Se a escala eficiente mínima for descoberta, a escala eficiente mínima descoberta, ela ser muito grande e se a demanda do setor for aproximadamente igual à capacidade do setor, à capacidade de produção do setor. De tal forma que qualquer aumento incremental em escala eficiente mínima excederia, logicamente, a demanda do setor. Isso é ainda mais provável quando um setor começa a declinar. E deseconomias de escala. Elas são provavelmente raras em setores emergentes
e maduros, porque a maioria das empresas não vai exceder a escala mínima de eficiência. Pode se tornar menos raro em um setor em declínio se a demanda começar a cair drasticamente, deixando a maioria das empresas com capacidade excedente. Esse, logicamente, não é um cenário provável. E é importante a gente lembrar que deseconomias de escala se referem a outras empresas, não a empresa focal. Então, quando a empresa tem uma vantagem, quando outras empresas têm deseconomias de escala. E, finalmente, escolhas políticas. Então, políticas valiosas, elas podem ser raras em setores emergentes, já que muitas empresas diferentes estabelecem várias políticas. Algumas empresas adotarão políticas que provam ser valiosas e outras adotarão políticas que provam ter pouco ou nenhum valor. Algumas opções de políticas valiosas permanecerão raras se essas políticas forem 1. Difíceis de observar e ou entender por parte dos concorrentes, e 2. Se a adoção dessas políticas for cara para os concorrentes por causa de alguma dependência do caminho histórico que a empresa veio seguindo. Importante, não existe uma regra rígida e rápida sobre a raridade de uma vantagem de custo. Esses padrões gerais que a gente discutiu aqui, eles podem possuir algumas exceções. Por exemplo, pode ser que uma empresa estime a escala eficiente mínima corretamente, muito no início do ciclo de vida do setor, caso em que a vantagem de custo dessa empresa seria rara já no estágio emergente. Agora a gente vai analisar então, já analisamos aqui a questão da raridade, vamos analisar então a questão da imitabilidade das fontes de vantagem de custo. Então, a imitabilidade das fontes de vantagem de custo. Então, nesse quadro, a gente vê cada uma das fontes de vantagem de custo e o quanto ela é onerosa ou não de imitar em função da história daquela fonte, da incerteza da fonte e da relação da fonte com a complexidade social. Então, a lógica da visão baseada em recursos, ela sustenta que a vantagem de custo de uma empresa vai gerar vantagem competitiva apenas se os concorrentes enfrentarem uma desvantagem de custo ao tentar imitar a vantagem de custo da empresa. Compreender essa imitabilidade de uma fonte de vantagem de custo é importante por pelo menos duas perspectivas. A primeira é que, se for descoberto que a empresa focal tem uma vantagem de custo, os gerentes gostariam de saber se essa vantagem é cara para os concorrentes imitarem, para saber se isso proporcionaria ou não uma vantagem competitiva sustentável. Em segundo lugar, se for descoberto que um concorrente tem uma vantagem de custo, os gerentes da empresa focal gostariam também de saber se a empresa focal enfrenta uma desvantagem de custo ao tentar imitar a fonte de vantagem de custo do concorrente. Qualquer uma das fontes de vantagem de custo descritas, ela pode ser custosa de imitar, dependendo das condições que deram origem à vantagem em primeiro lugar e das condições enfrentadas pelos supostos imitadores dessa vantagem. Por outro lado, as circunstâncias podem tornar qualquer uma das fontes de vantagem de custo menos onerosas de imitar. Várias condições que dão origem a baixos custos e altos custos de imitação são apresentadas nesse quadro aí na tela. Importante saber que cada uma dessas condições pode afetar mais de uma das fontes de vantagem de custo. Então, condições de imitação de baixo custo. Primeiro, a capacidade e demanda desequilibradas do setor. Quando um setor tem excesso de demanda, as vantagens das economias de escala são imitadas a um custo relativamente baixo, porque os concorrentes têm um incentivo para expandir sua capacidade produtiva. Quando um setor tem excesso de demanda,
as vantagens da curva de aprendizado são menos onerosas de imitar, porque há espaço no mercado para várias empresas descendo a curva de aprendizagem simultaneamente. Isso é observado, por exemplo, na indústria de chips de memória. Quando um setor tem capacidade excedente, as deseconomias de escala de vantagem de escala desaparecerão mais rapidamente, porque as empresas que operam além da escala mínima eficiente vão perceber isso rapidamente e vão tentar corrigir a sua operação. A questão de tecnologia não proprietária. Então, vantagens de custo com base em tecnologia que não pertence ou não é rigidamente controlada pela empresa focal vai ser menos custosa de imitar, especialmente se os fornecedores puderem vender a tecnologia aos concorrentes da empresa focal. Tecnologia altamente observável. As vantagens de custo com base em tecnologia altamente observável podem ser limitadas a um custo menor mesmo quando a tecnologia é proprietária. Ou seja, mesmo quando a empresa focal detém a propriedade daquela tecnologia. Porque os concorrentes podem ver mais facilmente uma maneira de contornar alguma proteção, por exemplo, por patentes que a empresa possua. Uma outra questão da troca transacional, que é aquela troca que não há interesse das partes. São transações que elas não são sofisticadas, onde as relações pessoais elas não importam muito. É uma transação pura e simples, a gente chama de troca transacional. Então, elas são uma vantagem de custo, com acesso diferencial de baixo custo a insumos e escolhas políticas baseadas em trocas transacionais, ou seja, são transações puramente independentes. Essas trocas elas são facilmente imitadas, porque são acordos puros e simples. Por exemplo, a política de bônus de um fabricante de eletrodomésticos, que tem uma vantagem de custo, porque usa um sistema de bônus com os funcionários da linha de produção para reduzir as peças defeituosas. Isso pode ser facilmente imitado pelos concorrentes. E quais são as condições de imitação de alto custo? Então, em relação à capacidade e demanda equilibradas no setor. Então, as vantagens das economias de escala elas são mais caras de imitar em setores equilibrados, ou seja, oferta e demanda, porque os imitadores em potencial eles vão enfrentar um benefício líquido menor se adicionarem capacidade no setor. Então, o excesso de capacidade levará os preços globais mais para baixos dentro desse setor, reduzindo o benefício líquido da entrada nele. Economias de escala, então, apresentam também, como a gente já viu, uma barreira à entrada. Deseconomias de escala, elas podem ser difíceis de reconhecer para empresas que se expandiram além da escala eficiente mínima, tornando a vantagem para a empresa que não possui a deseconomia de escala mais durável. Mais uma questão, a dependência do caminho, ou seja, a exclusividade histórica. Algumas vantagens de custo, elas se desenvolveram por meio de um conjunto de circunstâncias históricas que são únicas e que podem ser muito caras, se não até impossíveis de serem imitadas pelos concorrentes. Outra questão, tecnologia protegida. Uma tecnologia protegida por patente, por exemplo, uma marca registrada, vai apresentar um custo de imitação mais alto do que tecnologias não protegidas. Embora tal proteção às vezes não garanta que não vá haver uma imitação por parte de um concorrente. Outra questão, tecnologia altamente inobservável, ou o que a gente pode chamar de ambiguidade causal, uma vantagem de custo com base em uma tecnologia relativamente não observável,
vai apresentar um alto custo de imitação para os concorrentes, porque eles não vão saber o que é que eles têm que imitar. Ou seja, existe uma ambiguidade na causa da vantagem da empresa. E, finalmente, as trocas relacionais, que, diferente das trocas transacionais, as trocas relacionais, elas possuem um ingrediente de complexidade social. Então, vantagens de custo que resultam de trocas socialmente incorporadas, elas são mais caras de imitar porque os concorrentes enfrentam um custo ou mesmo até a impossibilidade de recriar relacionamentos socialmente complexos. Por exemplo, um possível relacionamento entre o diretor de uma empresa, então da nossa empresa focal, e o diretor de uma empresa fornecedora. Então, eles têm um relacionamento pessoal que pode fazer com que eles tendam a colocar esforços para manter determinadas parcerias. E, finalmente, a gente entra, então, na questão da organização para implementação da liderança em custo. Vamos lembrar que quando a gente fala de implementação, a gente está falando de 3 dimensões. Então, os gerentes que pretendem seguir uma estratégia de liderança em custo, eles devem levar em consideração várias questões organizacionais. Uma boa estratégia, é importante lembrar, sem uma implementação sólida não é uma grande estratégia. O eventual sucesso, então, de uma estratégia de liderança em custo depende, assim como das outras estratégias também, depende da implementação apropriada dessa estratégia dentro de uma organização. Então, as dimensões de implementação que a gente leva em consideração são a estrutura organizacional, os controles gerenciais e as políticas de remuneração. A estrutura organizacional se refere como as responsabilidades de gerenciamento elas são divididas e as relações de subordinação entre os vários gerentes. O controle da organização se refere às políticas que uma empresa adota para dar às pessoas incentivos para se comportarem de determinadas maneiras. Essas políticas elas têm como objetivo alinhar os interesses dos funcionários, dos colaboradores de uma forma geral, com os interesses da organização. Questões de estrutura e controle, elas devem ser tratadas para que uma estratégia possa ser implementada com sucesso. Tanto as questões de estrutura organizacional quanto as questões de controle gerencial e até o controle relativo às políticas de remuneração. A gente vai ver cada uma dessas dimensões agora. Então, primeira questão relativa à estrutura organizacional. 3 estruturas organizacionais são mais básicas de serem encontradas: a simples, a funcional e a multidivisional. Uma organização na qual uma pessoa, ou talvez 2 ou 3 pessoas, desempenham todas as funções do negócio, usa uma estrutura organizacional simples. Uma pequena mercearia, por exemplo, familiar, é um bom exemplo. 1 ou 2 pessoas cuidam de todas as funções que são necessárias no negócio. 1 ou 2 pessoas podem lidar com compra, com marketing, com contabilidade, com finanças e assim por diante. Segunda estrutura, funcional, significa simplesmente que a organização está estruturada em torno das funções do negócio. Que essas funções elas devem acontecer para que o negócio tenha sucesso. Suponha, por exemplo, que um supermercado uma mercearia familiar tenha se expandido, né, se transformado num supermercado e tenha se expandido mais ainda para várias lojas. Agora faz sentido ter uma pessoa responsável por compras, uma pessoa responsável pela contabilidade, uma pessoa responsável pelo marketing e por aí vai. E um gerente responsável, logicamente, por cada uma dessas funções que se reportam a um gerente mais geral, que tem responsabilidade por toda a organização. Então, isso a gente está falando de uma estrutura funcional.
E a estrutura multidivisional é uma replicação da estrutura funcional em 2 ou mais divisões, ou seja, cada divisão tem um gerente para cada uma das funções dentro daquela divisão. E esses gerentes de divisão se reportam a um diretor-geral da organização. Então, suponha que o negócio de alimentos da família cresceu mais ainda a ponto de fazer sentido que a empresa tenha um negócio de armazenamento e transporte. Então, a estrutura de várias divisões ela seria adotada, né, com a nomeação de um gerente de divisão para o negócio de alimentos, um gerente de divisão para o negócio de transportes e um gerente de divisão para o negócio de supermercado. E cada divisão dessa teria sua contabilidade, seu marketing, as suas finanças e assim por diante. É como se a gente tivesse várias empresas reunidas em uma organização só. A estrutura funcional, a segunda que a gente viu aqui, ela é indicada para a liderança, para a estratégia de liderança em custos. Então, deve-se observar que a estrutura funcional ela é usada então para implementar essa estratégia de nível de negócio, que é a liderança em custo, em organizações de tamanho significativo. Esteja a organização geral usando uma estrutura funcional ou, né, uma estrutura multifuncional, ou seja, a organização tem várias divisões ou unidades de negócio. E o presidente da empresa, ou CEO, é a única pessoa que tem uma perspectiva corporativa, ou seja, da organização como um todo. Se a organização estiver usando a estrutura multidivisional, então dentro de cada divisão, o gerente de divisão é o único responsável com uma perspectiva daquela divisão ou unidade de negócio. Esse arranjo implica 2 características notáveis da estrutura funcional. Primeiro, o presidente, ou CEO, ou gerente de divisão, é o único executivo com responsabilidade de toda a empresa ou divisão ou unidade de negócio. A estrutura funcional, às vezes, ela é chamada de estrutura em forma de U, que significa de unitária, devido à singularidade da perspectiva daquele que está no topo da estrutura, o CEO ou presidente. Em segundo lugar, cada uma dessas caixinhas do nosso organograma, elas vão ser capazes de se especializar em suas respectivas funções. A especialização dentro das funções é uma grande parte do que torna essa estrutura bastante atraente para empresas que buscam estratégia de liderança em custo. Um ponto importante, o CEO ou presidente ou gerente de divisão é responsável por definir a estratégia e garantir que os esforços de cada um dos gerentes funcionais estejam devidamente alinhados para executar a estratégia. Portanto, o CEO ou o gerente de divisão ou o presidente deve equilibrar os benefícios da especialização dentro de cada uma das funções e os benefícios da coordenação entre as funções em busca de uma estratégia de liderança em custo. Ainda sob estrutura organizacional. Então, a estrutura funcional ela pode ser ajustada para ajudar a atingir custos baixos. 1. Ter o CEO gerindo a coordenação das funções para que as atividades de redução de custos possam ser compartilhadas entre as várias funções. 2. Permitir que as decisões sejam tomadas por aqueles mais capazes de reduzir o custo do produto ou do processo, não exigindo então que todas as decisões sejam aprovadas pelo CEO. Então a gente vai ter poucas camadas, né, de relações de subordinação. 3. Permitindo que os gerentes funcionais otimizem suas respectivas funções. E 4. Manter cada função estritamente focada, obtendo assim ganhos com a especialização. Vamos agora para a segunda dimensão da implementação, os controles gerenciais. Então, os controles organizacionais, eles podem assumir a forma de controles de gestão e políticas de remuneração, que a gente vai ver daqui a pouquinho.
Os controles de gestão, então, eles se referem às políticas que regem a maneira como as coisas são feitas na organização. Essas políticas elas devem ser muito formais ou muito, elas podem ser muito formais ou muito informais. Os controles de gerenciamento formais são coisas como os processos de orçamento, em que o custo de um produto pode ser projetado e monitorado de perto para determinar se o produto está sendo produzido de acordo com o custo orçado. Isso é um controle formal. Então, esse controle ele concentra a atenção no esforço constante para reduzir o custo do produto. Outro controle de gestão formal seria uma política que estipulasse que quem pode aprovar despesas de vários valores, por exemplo. As políticas de crédito e de viagens de executivos de uma organização, de uma empresa, também são controles formais de gestão. Os controles de gestão informais, eles incluem coisas como normas e atitudes culturais. A gente já viu cultura anteriormente, o impacto que ela tem na estratégia. O comportamento consciente dos custos dos funcionários que desligam as luzes ao sair de uma sala e minimizam, por exemplo, o desperdício de produção calibrando as máquinas com frequência, é um indicativo de controles de gerenciamento informais. Então, os controles de gestão informais, eles desempenham um papel importante no reforço dos controles de gestão formais, visando aqui, no contexto da estratégia de liderança em custo, a redução de custos. Ponto importante: a maioria dos líderes de custo bem-sucedidos, eles possuem normas culturais fortes que focam a atenção dos colaboradores na obtenção de custos mais baixos. Eles garantem, então, que uma cultura se desenvolva e suas empresas, uma cultura com foco na redução de custos. Vamos passar agora para a última dimensão da implementação, que são as políticas de remuneração. Então, elas fornecem um nível de controle gerencial, incentivando os funcionários a se comportarem de determinadas maneiras. Bônus com base na redução de custos, eles costumam ser usados para incentivar com que os colaboradores cortem custos. Esses bônus eles podem ser baseados no desempenho individual ou no desempenho coletivo, desempenho de um determinado grupo. Eles podem ser baseados os bônus que são baseados no desempenho de grupo dão às pessoas o incentivo para que eles colaborem, né? Uns ajudando os outros para alcançar as metas de redução de custos. Essas políticas de remuneração elas tendem a reforçar as políticas de controle formais e informais que a gente viu agora há pouco. Um ponto importante: os gerentes devem ter cuidado para não fornecer incentivos de redução de custos que vão ao ponto de reduzir a qualidade ou serviço de uma forma prejudicial para a organização. Por exemplo, esquemas de remuneração por peça, baseado exclusivamente na quantidade, podem dar aos colaboradores o incentivo para reduzir a qualidade para fazerem mais peças. As políticas de remuneração elas devem ser cuidadosamente examinadas para evitar dar aos colaboradores incentivos que são indesejáveis e, ao mesmo tempo, serem justas para incentivarem aqueles comportamentos que são desejáveis no contexto da estratégia da empresa. Com isso, fechamos então a estratégia de liderança em custo. No próximo vídeo, a gente vai ver a estratégia de diferenciação de produto, que é a nossa segunda estratégia em nível de negócio. A gente se vê então no próximo vídeo. Até mais!